nessa minha primeira intervenção como Presidente da República, na cerimônia comemorativa do Dia Maior de Nação Cabo-Verdiano, meu sentimento de orgulho é igual daquele jovem que, na 5 de julho de 1975, se te vibrava canto, e se te presenciava no estádio de Várzea, um acontecimento único na história de nosso povo, acontecimento que sirve de inspiração para poetas e músicos cabo-verdianos, acontecimento que enriquece nos cancioneiros com o autêntico hino cima aquele. Meu irmão, já nós é livre e independente, bem deixando um grande abraço de homem livre. 47 anos depois, e com satisfação que ainda nota uma sabura espírito de aquele dia de esperança que mora. E esse se torna-se na cada 5 de julho. Cima, no começa, anda com o nosso próprio pé, tudo muda. E essa data, inicialmente de esperança, vira símbolo de confiança, fator unificador e mobilizador de grande família cabo-verdiana, ali nas ilhas e lá na diáspora. Nossa caminhada durante esses anos foi de desafios gigantescos, principalmente aquele desafio de sobrevivência, de cabo com medo de fome, que estava em 1975, está cansando o sentido. Não insiste, não resiste e com teu coragem não avança. Balanço dessa caminhada até o dia de hoje e de todos os pontos de vista é positivo. Principalmente é um balanço com grandes conquistas. Trocado que ali não tem motivo para torna fica te celebra 5 de julho, cima te aconteceu antes, não só o ato solene, mas também com festa popular, com o seu sabor na todo o bairro e cutelo de arquipélago, e na todo canto de mundo onde tem comunidade cabo-verdiana. Afinal, é nós que todo santo dia nos reinventa um país Cabo Verde para nos amar e proteger. Antero Simas, bom que hoje se te brilha no meio de estrelas de firmamento, um taflavo de essa tribuna. Cabo Verde é e te continua a ser sempre nos doce guerra. Cabo Verde que te exigiba, nem que te exige menos. Basta nos lembrar de certas profecias sobre o futuro de país que se te nasceba. Cabo Verde nem dependente que fare independente. Não acredita na nossa cabeça no começo dessa aventura. Como Estado soberano e dono de seu destino, nos sonha com vida digna, de progresso e conforto para todo filho desta terra. Hoje, trocar vitórias que já não consigo,
situação é tão diferente que esse descrente de 1975 já vira acredita na nós. E na nossa capacidade de mudar a sorte de história, que independência foi de carestia e tragédias. O 5 de julho marca o ponto de inflexão no destino destas ilhas. Perante os atuais desafios, temos a obrigação de continuar a surpreender o mundo com força, determinação, capacidade de resistência e resiliência, como já demonstramos em situações muito mais difíceis, com humildade, realismo, inspirados no percurso que juntos construímos, seremos igualmente capazes de superar as dificuldades do presente. Tal como no passado, Cabo Verde saberá ultrapassar estas adversidades com um juntamento entre todos os seus filhos, residentes e nas diversas ilhas da diáspora. O momento é de solidariedade e de entreajuda consubstanciadas no maior espírito de assunção e prática do bem comum. Nesta luta, o heróico povo cabo-verdiano, e em especial a sua juventude, terá em Cabral a sua fonte de inspiração. Desejo, pois, evocar a memória e prestar uma justa e merecida homenagem a Amílcar Cabral, cuja liderança inteligente e numa oportunidade histórica conseguiu personificar e interpretar o sentimento mais profundo e secular do povo cabo-verdiano, alimentado por várias gerações e sem se furtar a sacrifícios e adversidades, conduziu a luta que culminou na independência nacional. Endereço as minhas calorosas saudações aos jovens companheiros de Cabral, os combatentes da liberdade da pátria, em especial os presentes nesta sala, prestigiando esta cerimónia e que tiveram o privilégio de protagonizar essa fase exaltante da nossa história, concretizando o sonho da independência alimentado pelos nacionalistas cabo-verdianos desde o século XIX. O nosso reconhecimento pelo vosso sacrifício, idealismo, generosidade, os quais permitiram que em diferentes cenários e circunstâncias se destacassem, tendo sido decisivos pela vossa valiosa contribuição para a conquista da independência. O vosso exemplo e esta nossa independência bem-sucedida são tônicos para enfrentar os desafios do presente, como a seca, as mudanças climáticas e ainda a excessiva dependência e outras debilidades que afetam particularmente a juventude, como são os casos do desemprego, das assimetrias regionais e da perda de população que ocorre nas ilhas mais periféricas ou ainda da emigração qualificada. Se as estiagens já não nos metem medo, urge então termos a audácia, o engenho e a perseverança para ultrapassarmos novas barreiras, pois que ao longo da nossa história elas se vão renovando e nada nos tem sido fácil. O certo é que o heróico povo cabo-verdiano tem sabido superá-las em batalhas árduas e esforços obstinados. Mas no tente matuta sobre que a solução que dá bons resultados no passado e que gosta pode que tem mesmo eficácia para modo nova realidade. No tem que questiona e pensa na novas escolhas
para curto, médio e longo prazos. Que ali é um procedimento normal e desejável de sucessivos aperfeiçoamentos e permanente reconfiguração de caminhos. Às vezes, vitórias conseguidas estão obrigando muda de abordagens, fazem novas escolhas e exigências, seguir outros caminhos. Não tem consciência, mas trocado nas fragilidades, que é variável que até depende de nós, mas que ele que deve partir nos empenho para estabelecer algum equilíbrio estratégico entre curto e longo prazos, evitando decisões que te chegam perto de presentismo e curto prazismo, mesmo que circunstâncias obrigando navega à vista. Rumo deve ser sempre uma perspectiva de médio e longo prazo, com previsão de uma série de cenários alternativos, que as opções escolhidas condiciona percursos e que os objetivos resultam de escolhas que podem ser mais ou menos bom. Gosto que tudo que as nossas vulnerabilidades está mais claro no deve com humildade reconhecer erros, se esta existe, e corrige rota, tentando sempre fazer aquilo que é melhor para bem de desenvolvimento de Cabo Verde, com convicção, mas só com entendimento, consensos e estabelecimento de pontos, não está podendo andar com mais conforto, bem mais longe e bata-chiga na portos seguros. Não tem que reconhecer, mas para uma terra tão aberta e sensível a tudo que está passa no mundo, contextos e desafios, já vira mais complexo. Trocado que ali, nós tudo é pouco na busca de melhores soluções. Alguns dados estão exigindo respostas e está fadigando, especialmente caso de crescente insegurança alimentar e seus mal consequências. Simanos nunca pôde botar toalha diante de vulnerabilidades, principalmente insularidade e falta de chuva. Só está restando aquela atitude visionária e ambicioso, cima aquele de geração de Cabral, geração que fica com medo de dificuldades. Não tem que continuar a ter luta por um futuro de dignidade e conforto para tudo cabo-verdiano e para tudo cabo-verdiano. Que lita significa fazer aquilo que é necessário para ajudar aquelas famílias que se passa para mais dificuldade. Certos cenários que está fazem parte do imaginário coletivo de ex-nação, definitivamente já passa para a história, sem hipótese de repetir no século XXI. Urge aperfeiçoarmos as capacidades de planeamento e de antevisão de cenários futuros, encontrar saídas para o presente e responder à questão: que Cabo Verde queremos neste século XXI? Confiamos na capacidade intrínseca deste povo, já bastas vezes demonstrada, de encontrar em si mesmo força, vontade, determinação e energia necessária para trilhar o caminho do desenvolvimento. Por outro lado, as crises
e já vivenciamos muitas ao longo da nossa história, podem revelar-se como oportunidades para mudanças de atitudes e de comportamentos. Temos de acelerar o passo na transformação da economia, tornando-a mais diversificada, resiliente e inclusiva. Operacionalizar as condições para o reforço da produção nacional de alimentos e das cadeias de valores para consolidar o turismo. Aumentar a coesão territorial, a conectividade dentro e fora do território nacional, a competitividade do país e de cada uma das ilhas, bem como lutar contra as desigualdades em geral e entre as ilhas em particular. Constata-se a necessidade de redução das assimetrias regionais, através da adoção de medidas de valorização das ilhas, como defendo, pela atribuição de mais poderes e de mais recursos, adentro de uma estratégia de reforço da descentralização. As desigualdades, que infelizmente têm aumentado no nosso país, possuem os ingredientes para corroer as bases de uma sociedade. Sendo assim, temos justificadas razões para a mobilização da nação para o seu combate através de medidas de política que gerem verdadeiras oportunidades para todos. A pobreza extrema em crescimento deve merecer especial atenção de todos. Só medidas consistentes que garantam rendimentos de trabalho e estáveis serão capazes de resolver o problema de dependência de largos milhares de famílias, pelo que medidas emergenciais serão bem-vindas. Nas atuais circunstâncias, mas cujos efeitos estarão sempre aquém do desejável. Por outro lado, a erosão do poder de compra tem afetado a generalidade das famílias, mas de forma mais aguda as de rendimento mais baixos, incertos e aquelas que não têm rendimentos, todas requerendo maior atenção por parte dos poderes públicos e da rede nacional de instituições de amparo social. Sobre que crise que nos terra está nele nesse momento, para modo e tem causa, essa atinge também, mais ou mais pouco, nos 11º ilha. Mesmo assim, nos diáspora, se continua a ser de coração grande, particularmente com as famílias residentes aqui na terra ou com as comunidades mais carenciadas. Essa nobre atitude solidária te mostra, mas em momentos mais difíceis, nos diáspora está sempre na nosso lado. Então aproveite essa oportunidade para mandar nos grandes diáspora mantém, para manifestar-se em reconhecimento e agradecimento para a forma, modo de momentos de dificuldade, essa te aproxima de terra-mãe, coisa que te reforça o sentimento de pertença a essa grande nação. Então manifesta nos diáspora também minha gratidão para a forma, modo ele tem estado talabanta nome de Cabo Verde nas 7 partidas do mundo, coisa que se tabirás autênticos embaixador de nossa república. Nossa contribuição solidária e patriótica para o desenvolvimento de Cabo Verde é rediteu e até merece ser louvado. Tio de nós, se te contribui para mais e maiores empresas ali na terra e para o aumento de riqueza nacional. Trocado que ali não tem defeito, mas nós deve ser tratado direito. Para exemplo, deve tomar medidas inovadoras que te facilitem a integração de diáspora na sociedade cabo-verdiana. Para modo de diáspora,
de ter uma elite mais qualificada, principalmente cientistas e académicos. Não defende também, mas deve criar condições que facilitam remessa de conhecimento, condições que facilitam recrutamento de quadros para diferentes áreas, institucional, académico e empresarial ali na Terra. 47 anos após a independência e 32 anos depois da transição para a democracia, é fundamental ter em conta a necessidade de se alargar as condições para o rigoroso cumprimento dos direitos fundamentais, pela ampliação da Revolução Liberal, iniciada nos anos 90, e consolidação do liberalismo político em Cabo Verde. Ou seja, carece de ser repensada e aperfeiçoada com vista a reforçar os princípios do liberalismo clássico e criar as condições para um debate sobre o que é que está a condicionar o nosso futuro. A qualidade da democracia deve constituir-se numa preocupação fundamental dos atores políticos e não só, tendo em conta que, por várias razões, é patente o déficit do exercício de cidadania, o que justifica que a política deve ser elevada a um outro patamar, condizente com a complexidade e as exigências dos tempos gasosos em que vivemos. Há que ampliar e enriquecer o processo de construção da democracia e do Estado de Direito, cumprindo na plenitude os princípios e os valores que informam o liberalismo político, mediante o reforço das instituições políticas e económicas, que devem ser mais inclusivas, e da autonomia individual, de forma a garantir mais igualdade e mais universalismo na ação política e na formação de políticas. A situação atual é de uma excessiva dependência em relação ao Estado, tanto do indivíduo como da sociedade civil, e de uma baixa intensidade de debates na formulação de políticas públicas. O anseio e a necessidade é de que os principais atores políticos voltem a aprender a discutir e que a nossa democracia representativa seja reforçada, sobretudo na participação política, onde já há sinais de algum desencanto perceptível pela crescente taxa de abstenção. Temos uma classe política que, paulatinamente, foi perdendo a capacidade ou o hábito do convencimento com argumentos, tanto em relação aos seus adversários, como em relação à população em geral, ao mesmo tempo que o espaço público é excessivamente polarizado e partidarizado. Há dúvidas e muito se questiona se certos políticos no ativo já tiveram a experiência do exercício do contraditório. Se, por um lado, há a necessidade de busca incessante de consensos por parte dos principais atores políticos, apesar dos dissensos, esta atitude refratária em relação ao diálogo não é propícia à obtenção de entendimentos em torno de questões estratégicas para o desenvolvimento do país. Temos que estar cientes que democracia é conflito de interpretações, é discussão, é divergência. Mas uma divergência com debate fundamentado de acordo com as normas democráticas. Fica o apelo para que haja maior confiança mútua entre os partidos políticos, realçando que em democracia é fundamental o respeito pela diferença. Em democracia, as decisões públicas são debatidas publicamente, com possibilidade de discussão
e contra-argumentação, escutando todas as partes e agregando todas as sensibilidades para uma melhor qualidade da decisão. Do mesmo passo, quanto mais robustos forem os órgãos de intermediação, partidos políticos, mídia, academia, sindicatos, ONGs, maior será a possibilidade de termos uma democracia mais inclusiva, logo mais representativa, ao escutarmos e articularmos as diversas sensibilidades político-sociais. Estou, por outras palavras, a fazer uma vigorosa defesa da democracia representativa, enquanto espaço de gestão da diversidade e da agregação de todas as sensibilidades que, de outro modo, ficariam à margem dos processos políticos. Pelo reforço da democracia representativa, preencheremos os espaços vazios que parasitariamente poderiam ser capturados por grupos extremistas, populistas e iliberais. Reafirmo, e esta é uma ideia que quero deixar muito bem vincada neste 5 de julho, a necessidade de reforçar a esfera da autonomia individual e que se possa abrir mais espaço para a afirmação do indivíduo e das liberdades. Estaremos, desta forma, a contribuir para a diminuição do número de cidadãos que se dizem receosos de participar em debates e manifestar a sua opinião publicamente. Temos, enquanto sociedade que se distingue pelo seu apego à democracia e aos valores e princípios do liberalismo político, de eliminar todas as esferas de cerceamento da liberdade de expressão ou de autocensura. A desconcentração e a descentralização institucional e política são atitudes salutares em regime democrático representativo. O desejável é evitar a concentração do poder, tornando-o mais disseminado. Outro mal de que padece a nossa democracia, e sempre que ocorre uma alternância a todos os níveis, pode ser apelidado de síndrome da primeira vez. O bom senso manda que saibamos gerir melhor as alternâncias, em vez de descartar e mandar tudo para o caixote de lixo. É preciso aproveitar o que vem de trás, garantir a continuidade institucional, evitando o eterno recomeço. Não podemos persistir no desperdício de recursos, experiências e capacidades existentes no país. O mundo tem cada vez mais competição e Cabo Verde que pode ficar para trás. Que ali exige de nós mais esforço, está exigindo mais cultura de mérito, de rigor, de impessoalidade, de universalidade, de responsabilidade, de transparência, sobretudo na administração pública. Não te defende uma administração pública que deve ser cada vez mais desburocratizado, reformado, modernizado, despolitizado, despartidarizado, sem manchas de corrupção. Esse tipo de administração pública está trazendo o seu ganho de competitividade. Tudo esperança de Cabo Verde está na mão de juventude. Não te acredita, mas jovens companheiros de Cabral, através de seu percurso, deve ser fonte de inspiração para a geração de hoje. Mas novos tempos te trazem novos desafios, alguns mais complicados. Hoje, jovens têm mais e melhores oportunidades de formação. Esta capacidade para dar melhor contributo para o desenvolvimento de nossa terra, coisa que às vezes se está falta é saídas profissionais. Efetivamente, desemprego tem estado afeta principalmente jovens, que ali te preocupa no estudo. Esperança é dias melhores está para frente. No estudo tem que lutar com empenho para não garantir a antecipação dos dias melhores. Outra preocupação é insegurança e criminalidade.
principalmente naqueles maiores centros urbanos competentes, para poder garantir segurança pública e segurança de cidadãos. Cabo Verde se passa mais uma vez por uma situação difícil e complexa. Nosso estudo te deseja para essa situação ser passageiro, pecaba faz. Tomara que nosso estudo não participe na solução dessa situação difícil. O Presidente da República reitera-se total disponibilidade para colaborar junto com a nação, tanto na mobilização de recursos, como também na outras ações para debelar as múltiplas crises. As crises que se prejudica de forma mais dura em determinada parte de nossa população, que é as mais pobres. Resposta para atuais crises e coletivo. Deve fazer tudo para impedir agravamento de desigualdade social e para garantir manutenção de coesão social. Não tem que continuar a se esforça para construir uma sociedade de progresso e justiça, uma sociedade solidária e inclusiva, com oportunidades para todo alguém, cima Cabral de Sunha. Nesse período de dificuldades, cabo-verdianos têm entendido, mas não tem que fazer sacrifício. Mas sacrifício que deve ser só de alguns. Não está contente com medidas que o governo toma que dura ali. Embora não te acredita também, mas normalmente existe sempre espaço para melhorias, especialmente para beneficiar que essa crise prejudica mais. Ali sim, um crescer muito claro. O Presidente da República está de prontidão e está fazendo tudo para Cabo Verde prevalece riba de tudo coisa. Os conflitos em África, na Europa e no mundo merecem a nossa atenção e reflexão. Defendemos um mundo menos desigual. Pautamos a nossa política externa pelo princípio de igualdade soberana dos Estados e o respeito pela soberania e integridade territorial dos Estados. A nossa opção, desde a primeira hora, é por uma política de paz. O arquipélago vive a fragilidade inerente a um pequeno estado insular. Na sub-região, alguns países estão a atravessar por situações de conflitos e de suspensão da legalidade constitucional. Motivos para preocupação. Cabo Verde tem podido contar da independência até ao presente com a solidariedade ativa e decisiva para o seu processo de desenvolvimento. Aproveito esta oportunidade para, através dos senhores embaixadores, senhoras embaixadoras e representantes dos organismos internacionais aqui presentes, endereçar aos países amigos e às instituições internacionais as calorosas saudações e manifestar o reconhecimento e o apreço em nome da nação cabo-verdiana. Tudo cabo-verdiana e tudo cabo-verdiano residente na diáspora, tudo que aqui escute nos terra para residir ou trabalha, deseja nos tudo dias melhor. Deseja para 5 de julho continua a simbolizar a possibilidade de realização de sonhos de as nações. Meu desejo é para nós tudo continua a sentir, mas vale a pena nossa independência, mas vale a pena não continua junto a essa caminhada que não começa já tem 47 anos. Minhas últimas palavras é para a juventude e demais camadas mais afetadas com essa crise. Por generosidade e criatividade que te distingue nossa juventude, minha esperança e minha estação ultrapassa
esse período de maiores desafios, o apoio de nós tudo, para essa mesma razão que as mães solteiras, idosos, agentes culturais, trabalhadores que perdem trabalho, pessoas com deficiência e tudo que é outro alguém que passa ou sata passa para um período maior de dificuldade, para tudo nós ainda manifesta minha carinho e minha solidariedade. Agradecendo o presidente da Assembleia Nacional para esse convite para estar ali nessa casa de democracia e fala a nação cabo-verdiana e agradece nós tudo que está ali presente e tudo cabo-verdianas e cabo-verdianos para sua atenção. Viva 5 de julho, viva Cabo Verde, muito obrigado. Em nome da Assembleia Nacional